Tiago, capítulo 5, dos versos 13 ao 20, diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Amém. Amada igreja, o tema da mensagem desta noite é a importância da oração na vida da igreja. Por isso eu quero introduzir a exposição desta noite dizendo o seguinte: o número de desigrejados tem crescido exponencialmente. A ideia de que se pode viver em comunhão com o Senhor sem a sua igreja é fortalecida com os escândalos, corrupções e relacionamentos doentios que, vez ou outra, aparecem dentro da igreja do Senhor, da igreja visível. Todavia, apesar de todas as corrupções que existem, devemos caminhar juntos, olhando para o Senhor e não para indivíduos. E mais, quem tem a Cristo deve ter também a sua noiva. E quem tem Cristo e a noiva tem o Pai. Foi isso que Cristo afirmou categoricamente em Lucas capítulo 10, verso 16. Quem vos der ouvidos, ouve a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. É claro que com isso não estamos aprovando as coisas erradas que eventualmente ocorrem dentro da igreja, mas afirmando que a comunhão dos santos é um meio de graça para o fortalecimento de todos. Logo, o que acabamos de ler ressalta justamente o valor da vida eclesiástica, o que se opõe a qualquer forma de isolamento. Quem ama Cristo deve amar a igreja, pois quem tem a igreja tem Cristo e o Pai que o enviou. Isso, meus irmãos, deixa bem claro que todo tipo de isolamento, todo individualismo não encontra amparo nas Escrituras Sagradas. Outro assunto importante que Tiago ressalta na vida eclesiástica e que, lamentavelmente, tem se perdido é a oração comunitária. Ah, meus irmãos, se a igreja soubesse realmente o valor da oração, muitas circunstâncias mudariam. Enfermos seriam curados e afastados, reconciliados. Assim, o sermão desta noite lançará luz sobre 2 grandes problemas contemporâneos: a vida comunitária real e o valor da oração. O texto de Tiago, capítulo 5, dos versos 13 ao 20, nos convida a refletir sobre a importância da oração e do cuidado mútuo na comunidade cristã. Tiago aborda situações diversas do cotidiano: sofrimento, alegria, doença e até mesmo o desvio da fé. Tiago aborda essas situações adversas porque em todas essas circunstâncias, a resposta proposta é o envolvimento ativo da igreja, seja por meio da oração, do louvor ou da confissão de pecados. Assim, aprendemos que a vida cristã não é vivida de forma isolada, mas em comunhão, onde uns cuidam dos outros e juntos buscamos a presença de Deus por meio da oração, o que nos fortalece em meio àquilo que nós enfrentamos neste mundo caído. A importância da oração na vida da igreja se dá apenas em alguns momentos. Será, meus queridos, que a oração só tem valor quando há adversidade? Certamente que não. Deve ser uma prática contínua. Em primeiro lugar, a igreja deve orar em todas as circunstâncias. Tiago ele está concluindo a sua epístola.
E na conclusão da sua carta, ele traz assuntos variados com aplicações e orientações para que a igreja compreenda, como nós acabamos de considerar, o valor da oração na vida comunitária, bem como o envolvimento de cada um com outros. Porque somente assim há fortalecimento. Somente assim o Senhor ordena a sua bênção, como está lá no Salmo 133. É bom provarmos da comunhão. É bom nos reunirmos em cânticos ao nosso Senhor, pois é nesta comunhão verdadeira que o Senhor ele ordena a sua bênção. Então, meus queridos, nós sabemos que nós devemos orar em todas as circunstâncias. É isso que Tiago nos apresenta dos versos 13 ao 15. É claro que em diante ele vai falar a respeito da oração na confissão de pecados, mas vejam que dos versos 13 ao 15, de forma tão clara, tão objetiva, Tiago ele fala do valor da vida comunitária, bem como do valor da oração permeando essa vida comunitária. Por isso que, em primeiro lugar, nós devemos considerar esse tópico tão importante, ou seja, a igreja deve orar em todas as circunstâncias. E como se dá isso? Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Por 7 vezes, Tiago ele usa essa expressão oração, porque ele está enfatizando justamente o valor da oração na vida eclesiástica, na vida comunitária. É comum as pessoas, em meio aos sofrimentos, murmurarem. É muito comum nós vermos pessoas, em meio aos sofrimentos, ao invés de orarem, se distanciarem, se isolarem. Afinal, são muitas as pessoas que deixaram os caminhos do Senhor, hoje dizem estar em comunhão com o Senhor, sem qualquer vínculo com a noiva de Cristo Jesus, e a partir desse distanciamento dizerem: eu saí da igreja porque lá eu estava sofrendo. Mas o que é que Tiago diz? Você está sofrendo? Ore. Ore ao Senhor, clame ao Senhor. Então, quando nós consideramos o valor da oração em todas as circunstâncias, uma vez que Tiago está desenvolvendo isso, Tiago, primeiro, ele coloca da seguinte forma, que em meio ao sofrimento, não é para nós nos isolarmos, não é para reclamarmos, murmurarmos, mas orarmos. E nós sabemos que a oração é o meio pelo qual nós somos fortalecidos, porque através da oração nos mantemos em comunhão com Deus. Na oração nós abrimos os nossos corações diante do Senhor e dizemos o que nos aflige. É na oração, meus irmãos, que nós temos o fortalecimento necessário para vencermos aquilo que nos aflige. Porque o isolamento só intensifica o sofrimento. O distanciamento da vida comunitária faz com que o sofrimento seja intensificado de forma tão profunda que a pessoa se distancia de Deus, quebra a sua comunhão com o Criador, e ao invés de enxergar que o sofrimento é natural sobre qualquer pessoa, porque nós estamos em um mundo caído, começa a atribuir culpados. Eu saí da igreja por causa de A, B e C. Não conseguem enxergar que em meio aos sofrimentos, nós devemos orar, e através da oração, sermos revestidos com a presença do Senhor. Ainda no versículo 13, Tiago diz: está alguém alegre? Cante louvores, ou salmos. Momentos de aflição recai sobre qualquer pessoa. Assim como há momentos de alegrias e tristezas. Nos sofrimentos devemos orar, e nas alegrias salmodiar o Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza. É Ele quem nos consola em meio aos sofrimentos. Quando nós estamos desfrutando da bonança de Deus em nossas vidas, não devemos simplesmente chamar amigos e amigas para sorrirem, se alegrarem conosco. Devemos louvar o nosso Senhor, que fez com que viéssemos passar pelas aflições e agora está alegre. Quando Tiago ele diz que no meio da alegria nós devemos cantar ao Senhor, salmodiar ao Senhor, é porque é natural as pessoas fazerem da sua existência a busca da felicidade. Fazem com que a alegria, a felicidade seja o propósito primordial de suas vidas. Só que na alegria, ao invés de glorificarem o Senhor, salmodiarem o Senhor, muitos, infelizmente, compartilham das suas alegrias com pessoas aqui neste mundo, se esquecendo que é o Senhor quem concede todas as coisas. É muito comum as pessoas nas alegrias
se esquecerem de Deus. Se você for em uma festa, quando alguém está celebrando a ocasião do seu aniversário, são poucos que salmodiam o Senhor. Suplicam por saúde, suplicam por alegria, suplicam por paz, prosperidade, crescimento, em todos os sentidos, ascensão profissional. São poucos os que na alegria realmente louvam o Senhor, salmodiam o nome do Senhor. Por isso que, falando sobre oração na aflição, Tiago ele também fala da oração na alegria. Porque salmodiar ao Senhor, louvar ao Senhor, é expressar quem Deus é, quem nós somos e o motivo pelo qual nos permite termos aquilo que temos, que é Deus, que faz com que nas alegrias venhamos alegrar-nos em Deus, nos regozijarmos no Senhor. Porque os salmos, que nós até louvamos aqui nesta noite, é uma oração a Deus. No versículo 14, Tiago ele retoma a questão da oração, mas agora em meio à enfermidade. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Meus irmãos, a questão do óleo aqui, já que tem muitas igrejas efervescentes que fazem do uso do óleo algo tão místico, tão sagrado, que não é o nome do Senhor que cura, é o óleo. Não é o Senhor que levanta, que fortalece, é o óleo. Sendo que naquela época o óleo era muito usado como medicamento, seja para a preservação de alguma enfermidade ou a inibição de qualquer infecção possível. O fato é que Tiago, ainda naquela época, e note que Jesus nunca usou óleo em suas curas, os apóstolos sim, porque o óleo também representava o Espírito Santo no Antigo Testamento, consagração ao Senhor no Antigo Testamento. Então os apóstolos, ocasionalmente Tiago, recomenda o uso do óleo mais como uma prática medicamentosa do que tendo poder em si. Porque quem levanta é o Senhor, como ele diz no versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará. Então, o óleo é secundário aqui nessa questão. O importante é, aquele que está enfermo deve chamar os presbíteros, e os presbíteros, naquele contexto, entendendo o que eu estou acabando de dizer, ungindo, orando no nome do Senhor, o enfermo será curado. Porque é o Senhor quem irá levantá-lo, não é o óleo, é no nome do Senhor. É Deus quem levanta, é a oração da fé que cura um enfermo. Então, aquilo que nós vemos hoje, em termos de óleo, não passa de misticismo, não passa de valor espiritual dado, aquilo que não tem poder em si. É porque as pessoas gostam de ser enganados com o visível. O que Tiago está colocando aqui para nós, meus irmãos, entendendo o uso do óleo como a prática do Antigo Testamento, que apontava para o Espírito Santo, e uma vez o Espírito Santo descendo, o óleo simplesmente significa uma prática medicamentosa. Entendendo tudo isso, o que nós devemos compreender é que a oração, em meio à enfermidade, tem a sua eficácia. É isso que Tiago está dizendo. Ou seja, a igreja que deve orar em todas as circunstâncias, no sofrimento, na alegria, orar louvando ao Senhor, e na enfermidade, o enfermo, ele não pode cair naquela ideia de que, não, eu estou enfermo, então o pastor que me procure, o presbítero que me procure, o diácono que me procure. A Bíblia é clara, você não pode ser soberbo, presunçoso dessa forma. Se você está enfermo, chame os presbíteros. É claro que o pastor tomando conhecimento, o presbítero, o diácono tomando conhecimento, ele deve agir para que o enfermo seja assistido, seja acolhido, seja apoiado. Mas notem que Tiago está dizendo que, olha, se você está enfermo, chame os presbíteros, para que eles façam o quê? A oração necessária para você ser curado. Meus queridos, embora nem toda enfermidade decorra de pecado individual, o exemplo citado aqui por Tiago sugere tratar-se de uma doença hamartiagênica, ou seja, associada a comportamentos pecaminosos. Porque no versículo 15, e como nós veremos,
a partir do verso 16 em diante, com relação à confissão de pecados, Tiago diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. É por isso que mais adiante Tiago vai falar de confissão de pecados, porque aqui nesse texto, Tiago está dizendo que algumas enfermidades resultam de pecados não confessados. Por que isso pode ocorrer? Porque o Senhor, Ele tira a sua mão protetora dos seus servos que cometem pecado contra Ele, não para que pereçam em suas enfermidades, mas para que se voltem para Ele, para que o busquem. É claro que em um determinado momento, o apóstolo João registra isso no seu evangelho, os apóstolos disseram: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais para que ele nascesse cego? E Jesus disse: nem ele nem seus pais. É claro que muitos pecados se dão por qualquer outra coisa, não diretamente relacionada ao pecado. Mas Tiago aqui reconhece que algumas doenças são associadas a comportamentos considerados pecaminosos, porque Tiago diz: faça a oração em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. O salmista Davi, quando ele estava em pecado contra o Senhor, ele deixa bem claro: os meus ossos envelheceram, eu tenho sofrido, eu tenho feito o meu leito alagar das minhas lágrimas. Muitas das expressões dos salmistas, nos salmos penitenciais, nos salmos de confissão de pecado, nos remete à ideia de que muitos sofrimentos, muitas angústias, muitas tristezas profundas, muitas enfermidades físicas se dão sim por causa do pecado. Não exclusivamente por causa do pecado, mas algumas doenças são associados a comportamentos considerados pecaminosos, como diz Tiago. E para que o cristão, ele que está escrevendo para a igreja, para que o cristão não pereça na sua enfermidade, Tiago diz: chame os presbíteros para orar por você, para que você seja curado, você seja levantado pelo Senhor, e se porventura tiver cometido algum pecado, ser-lhe-á perdoado. Você não pode, aplicando aqui para a sua vida, você não pode viver à mercê das circunstâncias, porque Tiago ele está dizendo que a igreja deve orar em todas as circunstâncias, no sofrimento, na enfermidade, nas alegrias. Tiago ele está dizendo para a igreja: ore em todas as circunstâncias, sejam elas adversas ou serenas, que você ore em todas as circunstâncias. Por quê? Tiago ele vai dizer mais à frente, porque as circunstâncias podem sim ser mudadas pelas nossas orações, mas o ponto aqui é que muitos, infelizmente, têm as suas vidas moldadas a partir das circunstâncias. De que maneira? Se está tudo indo bem, então alegram-se no Senhor, mas quando estão sofrendo, se distanciam, murmuram, reclamam, as suas faces revelam o que estão passando. Não há muitas pessoas assim, que quando tudo está bem, está alegre, mas quando algo sai errado, quando algo está contrário aos seus planos, à sua vontade, muitos dizem: olha, não me incomodem porque hoje eu não estou para ninguém. Por quê? Porque são pessoas moldadas a partir das circunstâncias, e Tiago ele está dizendo que você não pode viver à mercê das circunstâncias, mas responda a elas com oração e louvor. Se você estiver sofrendo, ore ao Senhor. Ele vai acalentar o seu coração. Quando você estiver fraco, ore ao Senhor. Quando você estiver enfermo, ore ao Senhor. Chame pessoas para orar por você. Você deve responder às circunstâncias com oração e louvor, porque é assim que você vai se aproximar ainda mais de Deus. Então não se deixe levar pela adversidade, porque se você se deixar levar pelas circunstâncias, vai acabar se isolando ou murmurando contra Deus. Porque, vejam, todo desigrejado, aquelas pessoas que não querem comunhão com a igreja, mas que dizem estar em comunhão com Deus individualmente, elas sempre vão apontar falhas na igreja, nunca nelas. Elas estão cegas para as suas falhas, para os seus pecados, mas quando vão falar da igreja, falam com amargura.
destilam ódio em seus lábios, e dizem: Deus o livre eu entrar numa igreja, porque ali só tem gente falsa, mentirosa, errada. Mas elas nunca dizem, são poucos, elas nunca dizem: eu saí porque o meu coração é pecaminoso e eu amei mais o mundo do que o Senhor. Aqueles que assim se portam são aqueles que já estão voltando para os caminhos de Deus. Aí reconhecem que são tão falhas quanto aquelas que estão dentro da igreja. Porque a igreja é composta por pecadores. Tiago, ele está escrevendo para a igreja, para que na vida comunitária, seja no sofrimento, seja na alegria, seja na enfermidade, estejamos orando uns pelos outros, estejamos pedindo ajuda e assim moldando as circunstâncias para que Deus seja glorificado quando nós apresentamos as nossas vidas aos seus pés. O que você e eu devemos fazer é aprender com Cristo. Lá em Hebreus, abra sua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 5, verso 8. Hebreus 5,8 diz assim: aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Meus queridos, nos sofrimentos, nas enfermidades ou qualquer outra situação que venhamos enfrentar neste mundo, nós devemos olhar para Cristo e vermos que nele nós temos algo a aprender. E como diz o autor aos Hebreus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, muitas das situações que você vai enfrentar é o Senhor moldando o seu caráter, é o Senhor transformando a sua vida. Os sofrimentos que você enfrenta em Cristo não são para lhe derrubar, não são para lhe reprovar, mas porque você carece de aprendizado. Você carece de crescer no Senhor. Por isso que nós devemos encarar as circunstâncias ruins como algo que nos conduz para mais perto de Deus. Porque Cristo, ele aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Meus irmãos, o sofrimento forja o caráter de um homem. O sofrimento molda a personalidade de uma mulher. A importância da oração na vida da igreja torna-se clara porque as circunstâncias são afetadas pelas nossas orações ao longo do que enfrentamos. Mas por quê? Em segundo lugar, a igreja deve crer no poder da oração. No verso 16, Tiago diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Amados, a oração cura fisicamente, a alma. Mas o Senhor, ele resiste aos soberbos. E como eu acabei de falar, alguns pecados geram doenças dentro da igreja. Você deve lembrar do que disse Paulo: eu vou entregar o corpo dele para que a alma seja salva no dia do Senhor. Lembra-se de Jonas, fugindo do mandato divino? O barco estava prestes a afundar, muitos ali com medo, e Jonas, indiferente àquela situação, estava lá no porão dormindo. Mas depois que ele foi lançado ao mar, houve serenidade, houve tranquilidade. Algumas turbulências na sua vida é para que você se volte para o Senhor. Por isso que, se você enxerga que algumas questões que você está enfrentando se dá por causa de pecados não confessados, diz Tiago, confesse-os. Confesse-os. E Tiago aqui, ele está se referindo a pecados públicos. Não são pecados individuais que afetam somente a mim e a você. São pecados públicos. Então, pecados públicos devem ser confessados publicamente uns aos outros, para que a igreja entenda que aquele que transgrediu a palavra do Senhor deve ser acolhido, deve ser amparado e fortalecido em Deus. E aquele que pecou e que agora está confessando o seu pecado, entenda que afetou a igreja com os seus pecados e carece do perdão também da igreja. Meus queridos, às vezes os nossos cultos são frios, o louvor não envolve a igreja, e a pregação, por mais que seja fiel, parece que não toca o coração, não sensibiliza o coração, porque Deus, ele está mostrando que ali há pecado e a sua presença não anda,
no meio de pecadores que encobrem as suas transgressões. Mas quando o faltoso, que infelizmente caiu, confessa o seu pecado e ora com outros, a cura, a libertação, a transformação, o Senhor se faz presente. Porque o Senhor, Ele não tolera, meus irmãos, pessoas pecando descaradamente, cobrindo os seus pecados, pensando que isso não afeta a igreja. Afeta. Se eu me apresentar diante da igreja, se eu estiver expondo a palavra, mas com a vida cheia de pecados, cobertos, por mais que as pessoas não saibam, Deus está vendo, Deus está enxergando, e Ele vai trazer juízo, e ainda não manifestando os meus pecados perante a igreja, haverá pobreza espiritual, haverá pecados dentro da igreja, porque um abismo chama outro abismo. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, quando a igreja entende que o pecado confessado atrai perdão, atrai cura, meus irmãos, a presença do Senhor se faz sentida, porque vidas se reconciliam, vidas são libertas. O Senhor, Ele traz mais pessoas para o nosso meio. Por quê? Porque Ele está no nosso meio, Ele está presente. É por isso que Tiago diz, olha, confessem, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Na medida que Tiago fala da vida comunitária, ele fala de oração e de vários princípios que devem orientar as nossas relações com o Senhor e uns com os outros. Não pense que o seu pecado não afeta a igreja, porque afeta sim. Afeta. Por isso, meus irmãos, que quando nós confessamos os nossos pecados, oramos uns pelos outros, a cura e muito mais de Deus para as nossas vidas. Porque a igreja, crendo no poder da oração, ela entende que a oração muda circunstâncias e cura aquele que está enfermo. E ele dá a razão para isso. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É claro que, infelizmente, as pessoas usam isso aqui para qualquer banalidade. Para qualquer coisa, muitos cristãos dizem, olha, a oração do justo pode muito ter seus efeitos. A súplica do justo tem a sua eficácia. Tiago, ele está falando de confissão, ele está falando de cura, ele está falando de perdão, ele está falando de envolvimento eclesiológico, onde os membros estão unidos uns aos outros. É nesse sentido que nós oramos uns pelos outros. A nossa oração, ela é eficaz, porque há poder na oração do justo, não por causa daquilo que ele diz ao Senhor, mas porque Deus, ouvindo a sua súplica, se compraz na sua oração e responde favoravelmente. Quantas vezes Moisés não orou pelo povo e o Senhor atendeu a sua oração? Devemos, meus irmãos, estar intercedendo uns pelos outros, orando uns pelos outros, porque há sim poder na oração. Aí, meus irmãos, dos versos 17 ao 18, ainda falando sobre oração, Tiago, ele exemplifica. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Meus irmãos, Tiago, ele não está endeusando Elias como um grande profeta do Antigo Testamento, porque de fato ele foi um grande homem de Deus. Um homem que desafiou Acabe, um homem que desafiou Jezabel, um homem que estava ali como um chamado divino para representar Deus perante o povo. Nesse sentido, ele fez muitas coisas maravilhosas. Ele orou e o Senhor ressuscitou. Ele orou e houve multiplicação. Mas notem que mesmo ele sendo um grande instrumento de Deus, Tiago, ele diz, é um homem igual a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você. Então, aquilo que Deus operou através de Elias, no centro da sua vontade, com seus propósitos e decretos para aquela época, ele pode operar nas circunstâncias que você tem enfrentado. Porque ele orou com instância, com perseverança, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Ele orou de novo e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amados, a igreja ela deve crer no poder da oração. Mas, como eu falei no início, os desigrejados não são um problema gritante, apenas. A ausência de oração também, meus irmãos.
Chega aqui na quarta-feira e você vai ver quantas pessoas estão aqui orando. Chega aqui na quarta-feira e você vai ver quantos oficiais estão aqui orando. Chega aqui na quarta-feira e você vai ver quantas pessoas se reúnem nessa igreja para orar. Mas eu não estou falando simplesmente, eu estou ilustrando como a oração está sendo escassa em nossos dias. Porque há um momento no meio da semana onde a igreja se reúne para orar ao Senhor e aprender mais da palavra. Só que não é só na quarta-feira, na reunião de doutrina e oração, que a presença na oração é escassa. É diariamente, meus irmãos. Só com você e Deus. Quanto tempo você orou hoje? Quanto tempo você reservou na semana para orar a Deus? Para interceder por uma família enferma, para interceder pelos oficiais dessa igreja, pelas famílias da igreja. Quanto tempo dessa semana você reservou para se dobrar diante do Senhor e suplicar pela sua vida e pela vida dos teus irmãos e suas irmãs? A oração, meus irmãos, ela tem caído em descrédito. Mas Tiago, ele diz que Elias orou com perseverança e o Senhor o atendeu. Imagine, amados, a natureza ser afetada pela oração de um homem. Deus, ele parou o tempo por causa da oração de um homem, Josué. O Senhor, ele multiplicou a escassez na vida de uma viúva através de uma oração. A oração, meus irmãos, tem um grande poder. Mas, infelizmente, as pessoas elas estão sendo tomadas tanto pelo secularismo, pelo cotidiano, pelo material, que parece que o poder da oração só estava presente na vida de Elias e tantos outros. Mas a igreja, meus irmãos, ela foi chamada a crer no poder da oração. Porque a igreja ela é fortalecida quando vive em transparência, confissão e intercessão, confiando no Deus que ouve as orações e responde graciosamente. Meus amados, se nós nos reunirmos para orar, não somente a nossa igreja vai mudar, não somente a sua vida vai mudar, como muitas circunstâncias. Agora à noite eu estava falando sobre a situação lastimável do Brasil. Meus queridos, quanto momento você tira para orar por aqueles que estão em iminência, para que eu e você tenhamos paz? É muito fácil, meus irmãos, as pessoas se aglomerarem na frente dos shoppings e estarem protestando contra o que o governo deixou de fazer ou tem que fazer. Mas quantas delas realmente se dobram diante do Senhor e ouvem o que Paulo diz? Orem por aqueles que estão em iminência para que vocês tenham paz. Meus irmãos, nós precisamos orar. Muitos querem gritar, muitos querem lutar, mas poucos querem se dobrar diante do Senhor e suplicar por aqueles que estão em iminência. O que nós precisamos, meus irmãos, é orar e Deus ele vai agir, por mais que seja poucos. Um pastor da antiguidade, ele diz, olha, me dê 10 homens, me dê apenas 10 homens de oração, e essa cidade vai mudar. Ah, amados, a igreja ela não está entendendo o que significa oração para a vida dela. Muitos cristãos não compreendem o que realmente significa a oração. É por isso que as suas vidas são raquíticas. As suas vidas espiritualmente se assemelham às vacas magras que Faraó viu em seu sonho. Eram tão magras que as gordas que ele viu já não tinham mais aparência ou qualquer existência plausível porque foi consumida pelas magras. Há muitos cristãos raquíticos espiritualmente porque não oram. Fica evidente a relevância da oração na vida da igreja. Entretanto, à primeira vista, os versículos 19 e 20 podem parecer desconectados dos versos anteriores. Parece que há uma quebra. Tiago está falando de orar para mudar as circunstâncias no meio do sofrimento, no meio da enfermidade, confessar os pecados e orar, interceder. Aí quando chega no verso 19 e 20, parece que esses versos são desconectados, mas não estão. É apenas impressão. É apenas um olhar superficial, porque na verdade é o desfecho prático de uma vida de oração. A fé é demonstrada tanto por meio da oração dirigida a Deus, quanto por ações concretas voltadas ao próximo.
Assim, os versículos finais reforçam que a espiritualidade autêntica se expressa de maneira integral, envolvendo, né, um relacionamento vertical, nós e o Senhor, e horizontal, com o nosso irmão, tornando a mensagem completa e coerente. Em terceiro lugar, destaca-se o seguinte ponto: a oração prepara para o chamado à restauração. Meus irmãos, verso 19. Se algum entre vós se desviar da verdade, Tiago ele está reconhecendo a possibilidade de desvio. Tiago ele está reconhecendo que algum irmão pode fraquejar, se afastar, se desviar. Ele está falando a respeito do perigo do desvio da verdade. Então, nós que temos uma vida de oração, devemos entender que é possível alguém se afastar da verdade. Só que, se tivermos de fato uma vida de oração, teremos a habilidade, a capacidade necessária de discernirmos quem está se distanciando e assim sermos instrumentos de Deus para que elas sejam aproximadas e não se afastem. E alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Como eu falei agora há pouco, a oração prepara para o chamado à restauração. A oração nos dá força necessária para, com intrepidez, proclamarmos o nome de Cristo, vermos aquele que está se distanciando, sermos instrumentos do Senhor para que ele retorne. Porque a oração nos torna sensíveis às fragilidades do meu irmão e da minha irmã. A oração faz com que tenhamos a graça de Deus para convencer aquele que está se afastando a não fazer isso e retornar. Mas se uma vez ele se afastar, diz Tiago, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Mas como a oração ela está sendo esquecida na vida comunitária, meus irmãos, algumas pessoas se distanciam da igreja, dos caminhos do Senhor, e tem irmãos que não ligam. Não procuram saber os motivos que o levou a se afastar da verdade. Não persevera chamando para voltar para o Senhor. Se a sua vida está bem, se a sua vida ela está cômoda, se tudo está indo bem, ele não se importa se uma alma irá perecer. Muitos cristãos são assim, infelizmente. É por isso, meus irmãos, que cabe aquilo que Deus disse para Ezequiel. Se você não falar, eu vou cobrar o sangue dele de você. E não, mas ali foi para Ezequiel. Se foi apenas para Ezequiel, por que Paulo disse: eu estou livre do sangue de vocês? Porque eu ensinei continuamente. Então, sim, se você é insensível com o afastamento de alguém, se você não suplica ao Senhor em oração para que você chame alguém à restauração, se está na sua incumbência a oportunidade de alertar um irmão que está se afastando e não faz, Deus vai cobrar de você. Mas quando nós oramos, meus irmãos, nós entendemos o que pode afligir, o que pode causar. Como eu falei no início, há muitas pessoas decepcionadas com a igreja e, em alguma medida, até com razão, porque dentro da igreja há escândalos, há pecados. Mas para que ninguém se escandalize, elas devem ser orientadas. Elas devem entender que a igreja do Senhor Jesus Cristo é composta por pecadores remidos, que ainda há a presença do pecado em suas vidas. Elas devem ser ensinadas a entenderem que, enquanto estivermos neste mundo, ainda haverá aflição, ainda haverá enfermidade, ainda haverá calúnia, mentira, frieza espiritual, ainda haverá escândalos. Mas nós devemos olhar para Cristo, porque Ele é fiel, Ele é perfeito. Então nós não podemos nos firmar no que alguém faz ou deixa de fazer. Mas a igreja, ela está tão tomada pelo pragmatismo que ela prefere shows do que ensino. A igreja ela está tomada tanto pelo humanismo que ela prefere um culto da vitória, um culto da libertação, do que um ensino fiel da palavra. Então essas pessoas elas vêm tomadas por emoção, quando se deparam com a realidade do pecado, se afastam, porque a vida delas era só emoção, era só alegria.
Sendo que Cristo disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Exultem quando perseguirem vocês por causa de mim, porque grande será o galardão de vocês. Essas pessoas não são ensinadas, não são alertadas, pensam que cristianismo é apenas flores. Então, quando se deparam com a realidade de que ainda há pecado no meio da igreja, se decepcionam, se afastam e às vezes nunca mais voltam. Mas se nós tivermos uma vida de oração, meus irmãos, se essa igreja for uma igreja de oração, todos aqueles que se afastarem, um dia irão voltar, seja para o nosso meio ou para outra igreja. O importante é sermos instrumentos de Deus para a restauração delas. Porque diz Tiago, você vai estar cobrindo uma multidão de pecados. Aquele que se afastou, que está com maiores pecados, uma vez que agora conhece a verdade, os seus pecados serão perdoados. A multidão dos seus pecados serão perdoados. Porque você fez ele se converter, fez ele se voltar. João Calvino disse o seguinte: nada é melhor ou mais desejável do que livrar uma alma da morte eterna. E isto é o que faz quem restaura um irmão errado à vereda certa. Portanto, uma obra tão excelente, de modo algum, deve ser negligenciada. Devemos, pois, atentar bem para que nenhuma alma pereça por nossa indolência, cuja salvação Deus pode, de certa maneira, em nossas mãos colocar. Não que podemos outorgar-lhes a salvação, mas que Deus, mediante nosso ministério, liberta e salva os que pareceriam, de outro modo, estar à beira da destruição. Meus irmãos, como é que está o seu coração com relação aos perdidos? Spurgeon, ele disse que eu vou me agarrar ao pecador, eu vou me lançar aos seus pés, eu vou pedir para que ele se volte para Cristo, porque o seu caminho o leva à morte, morte eterna, ele vai ser lançado no inferno. Enquanto ele ainda estiver ali, na beira do precipício, eu vou me abraçar a ele, advertindo, alertando para que ele se arrependa ao Senhor. E enquanto for possível, eu vou alertá-lo para que ele não caia no inferno. Será que você tem esse amor pelas almas? Eu não estou falando de entregar um folheto e dizer, Jesus te ama. Eu não estou falando simplesmente de entregar uma Bíblia e dizer, eu entreguei a minha Bíblia, eu fiz a minha parte. Não. É orar, é acompanhar, é evangelizar, é falar de Cristo, que perdoa pecados, que liberta, que transforma. Mas isso só é possível, meus irmãos, se nós orarmos a Deus. Quem não tem uma vida de oração, não consegue falar de Cristo com propriedade. Quem não tem uma vida de oração, jamais terá a sensibilidade necessária com relação àquele que se afasta do Senhor. Porque para ele tanto faz. Mas quando, meus irmãos, nós, como cristãos verdadeiros, desempenhamos amor genuíno, nós não nos limitamos à oração. Nós vamos atrás. Nós vamos falar com elas, com eles. Nós vamos expor a palavra. Porque o verdadeiro amor cristão não se limita à oração, mas se envolve ativamente na restauração do caído. Porque, citando Spurgeon novamente, oração sem ação é hipocrisia. Por isso que Tiago, depois de falar por 7 vezes de oração, de confissão de pecados, de vida comunitária, agora ele diz, se você estiver em oração, você vai até o restaurado, o caído, para restaurá-lo. E uma vez sendo instrumento de Deus, para que isso ocorra, você está sendo um instrumento para que uma multidão de pecados sejam perdoados. É isso, meus irmãos, que nós precisamos. Orar. Ter uma vida comunitária envolvente, mas orar. Orar mais. Orar com fervor. Orar com coração quebrantado. Orar com convicção de pecado. Orar ao Senhor e suplicar a Ele pelas nossas vidas, mas também agir. Porque a oração sem ação é hipocrisia. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Ao refletirmos sobre tudo o que foi dito, compreendemos que a vida cristã madura exige uma espiritualidade íntegra, que se manifesta tanto na comunhão com Deus, por meio da oração, quanto na responsabilidade que temos,
uns pelos outros. Não é suficiente apenas interceder. É necessário agir com compaixão e coragem e ir atrás, buscando restaurar aqueles que se desviaram, pois essa é uma expressão genuína do amor de Cristo. Nossa missão, portanto, meus irmãos e irmãs, não se limita ao âmbito individual, mas se estende ao cuidado mútuo dentro da comunidade de fé. Ao restaurar um irmão, estamos colaborando com o plano de Deus, permitindo que sua graça alcance e transforme vidas. Isso demanda sensibilidade, paciência e disposição para servir, reconhecendo que somos instrumentos nas mãos do Senhor para a salvação de outros, porque aprove a Deus nos dar a incumbência da proclamação do Evangelho. Como disse um estudioso das Escrituras, Deus, Ele estende a sua mão amorosa através de nós, que somos seus dedos. Que esta mensagem seja um chamado para que cada um de nós viva uma espiritualidade completa, marcada pela oração perseverante como Elias e pelo compromisso ativo com a restauração do próximo. Que o verdadeiro amor cristão nos conduza à ação, para que possamos juntos testemunhar do poder de Deus, que transforma histórias, que resgata perdidos, que restaura o caído, e assim venhamos glorificá-lo, exaltá-lo, porque Ele é o Senhor da igreja. E Ele tem muitas ovelhas que ainda não estão no seu aprisco. Assim, meus irmãos, a importância da oração se revela quando oramos em todas as circunstâncias. Acreditamos que a oração, como meio de graça, é poderosa, pois ela pode nos fortalecer e fortalece o fraco, cura o doente e ajuda na santificação daqueles que confessam os seus pecados. Isso se torna prático quando vemos Deus, em sua infinita misericórdia, nos usando para restaurar pessoas que se afastaram de Cristo. Nisso reside a importância da oração na vida da igreja. O que precisamos, meus irmãos, é orar e aguardar as chuvas do Senhor. Amém.